turma, vou estar mostrando para vocês de forma rápida, tá? Como funciona o Volume Profile, como a gente pode estar utilizando ele aí nas nossas operações. A gente pode estar adicionando ele no TradingView, na aba de medições aqui, né, de medições de projeções, onde a gente tem essa opção aqui de perfil, volume, range fixo, tá? É onde a gente vai adicionar aí essa ferramenta do Volume Profile, tá? Então a gente pode perceber que nesse gráfico aqui tem uma clara tendência de queda no gráfico macro, né? A gente está no gráfico de 1 hora, a gente tem um movimento bem forte aqui de queda, onde a gente tem movimentos de impulso forte e correções aí fazendo pullbacks, com correções diminuindo, né? Enfraquecendo aí o movimento, ou seja, aqui a gente pode perceber que houve uma correção mais forte, aqui já houve uma correção mais fraca, então a gente percebe que as correções aí estão diminuindo aí a força, né, em relação às impulsões. Isso aí é uma clara movimentação de força vendedora, tá? Então quando a gente adiciona aqui o Volume Profile, a gente visa entender como é que funciona esse movimento de força do mercado e como é que o volume está sendo aplicado, né? Então, por exemplo, se a gente pegar esse movimento aqui todo do gráfico, a gente vai ter uma região, tá, que a gente chama de POC, tá? Point of Control, ou seja, ponto de controle do mercado, onde existe uma negociação mais interessante, com maior volume de negociação, vamos dizer assim. Além dessa POC, a gente pode ficar atento às zonas de volume de baixa e de alta, ou seja, aqui a gente tem uma faixa de preço de baixa, onde a gente teve um volume um pouco maior nessa região, né? Essas regiões podem funcionar muito bem como região de suporte. Então você pode perceber que nessa faixa aqui a gente teve uma movimentação aqui de queda, né? E um respeito gráfico ainda, que ainda esteja em teste, né? Mas respeitou aqui, tá? E nessa outra faixa aqui, né, a gente também tem lá em cima a nossa faixa de preço de alta, tá? Então a gente tem aqui essa região aqui de volume, tá? E uma região mais acima, que é essa região aqui, beleza? Então o interessante pra gente é entender que o movimento do mercado, né, os institucionais, eles vão procurar regiões com maior negociação, né, justamente para entender ali que pode existir uma captura de liquidez, uma negociação onde pode ser induzido o varejo a comprar ou vender, e isso pode gerar uma certa liquidez aí para o mercado se movimentar. Então a gente pode perceber que esse gráfico aqui está sendo sustentado por essa região de suporte, né, vamos dizer aqui. Então ele pode de fato fazer uma movimentação aqui de queda, respeitando esse suporte, e vir buscar essa região de ponto de controle aqui, que é a POC, né, e depois efetuar uma nova queda. Por quê? Porque bem aqui a gente tem uma região interessante, tá, de resistência, e também a gente tem uma movimentação aqui de order block, tá, esse ponto aqui, tá, que a gente chama de order block, que é esse último candle de alta, né, antes desse forte movimento de baixa. Inclusive esse order block, após esse order block, o mercado fez um desequilíbrio, tá, que é esse movimento aqui, né, que gerou essa forte queda novamente, tá? Então o mercado pode de fato estar buscando essa região, tá, respeitando essa região de suporte e buscando a região lá em cima para poder novamente continuar o movimento de queda, beleza? Então basicamente a gente tem a POC com 3 pontos fundamentais. O ponto, tá, mais baixo aqui, que a gente chama de faixa de preço de baixa, o ponto mais alto, né, de volume, que a gente chama de faixa de preço de alta, e nós temos aqui essa linha pontilhada. Vou tirar essa linha aqui para vocês perceberem. Essa linha pontilhada aqui nós chamamos de POC, tá, ponto de controle, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu!